Bom dia, né, que fala. Salve, minha família! Então, esse final de semana, principalmente o dia 14, último sábado, foi um dia muito cheio. Dia cheio hoje, partindo ali pro estúdio dos manos das Oeste, gravar pro CD do DJ Pooh. E na sequência tem Raízes, a batida perfeita, encontro de hip hop. Vou ter a honra de ser o mestre de cerimônia. Vamos que vamos, sabadão tá só começando. Flow! Muito bonito, na real, de viver, tá ligado? Falando em hip hop. Pela manhã, eu acordei e já fui direto pra Zona Oeste, pro Barreiro, ali pro estúdio da rapaziada das Oeste, pra poder gravar uma faixa e alguns interlúdios pro álbum do DJ Pooh, Grandmaster Pooh. Eu sou o rap, simbiose arte, breakbeat e boom bap. Na sigla do rap eu sou a poesia e o DJ faz os scratch. Melodia sonora da rebeldia do gueto, nasce da paz o avesso pra latinos e pretos. Reinventando tudo, uma gênese do nada, riscos e levadas respirando pela prática, por instinto e tática, visão sendo passada, priorizando estudo, sendo dia matemática. Pequena porcentagem de quem se ligou no jogo, ele é sujo e eu tô pronto, na Babilônia fogo. Um dos grandes mestres que nós temos aqui na cidade de Belo Horizonte, que é do Retrato Radical. Quem nunca escutou Retrato Radical, já disse, repito, escutem. Então, pela manhã já fui nessa missão já, e é uma rapaziada das Oeste que eu tenho criado uma conexão muito massa, justamente por serem figuras que têm mantido esse pique mesmo hip hop do bagulho, tá ligado? É um rolê hip hop pra caralho, é uma organização de hip hop, mais do que de música, mais do que qualquer coisa, fraga. E é com essas pessoas que eu sempre vou buscar me conectar, porque eu acredito no hip hop dessa forma, fraga. Enquanto esse modo de vida que conecta pessoas que estão em lugares muito diferentes, que se não fosse o hip hop não trombariam, mas que se trombam por causa da cultura hip hop. E o Pooh é esse grande mestre que a gente tem aqui, e o trampo que ele tá se propondo a fazer é um trampo de rap, mas que é muito hip hop, fraga. E o convite dele, pra mim, vem muito nesse lugar, de ser essa figura griot ali no trampo dele. E isso pra mim é mó satisfatório, tá ligado? É mó satisfação mesmo, porque é o que eu tenho construído, né, ao longo dos anos. E estar no CD de uma figura que foi inspiração pra mim, que é parte de um grupo que foi inspiração pra mim, é uma honra gigantesca, e é o que eu acredito dentro do hip hop. Esse ciclo mesmo, né, entre gerações que se retroalimentam, porque no final eu alimento ele enquanto uma figura que é de uma geração anterior à minha, e ele me alimenta ao me convidar e colocar pra mim, tipo, um lugar tão específico no trampo dele, fraga, de fazer alguns interlúdios ali, falando sobre hip hop, sobre DJing, sobre rap, sobre, sabe? A partir dos meus conhecimentos, a partir do que eu construí na cena, de lugar na cena, e isso alimenta para mim essa minha passagem, essa minha permanência dentro da cultura hip hop, e alimenta essa sensação do sou hip hop, do somos hip hop, porque para mim se trata disso. E esse segundo momento que alimenta isso, no sábado, é a primeira edição do encontro de hip hop chamado Raízes, a batida perfeita. Eduardo Sou e outros pioneiros aqui da cidade, Roger D, Mister, puxaram esse bonde aí nos últimos tempos, e realizamos no dia 14, sábado, essa primeira edição do Raízes, que é literalmente para ser um encontro, uma jam de hip hop, saca? E o porquê que esse encontro ele foi tão importante para mim, e é tão importante para mim. Quando eu começo no hip hop, nos anos 2000 ali, os primeiros eventos que eu vou são de breaking, mas são eventos de hip hop. O primeiro evento mesmo que eu vou é o Quebrando Gelo. E isso não sai da minha memória. Eu fui junto com o Demorou na época,
né? Ele atendia pelo apelido de Laupin, de Lau, assinava Lau enquanto grafiteiro. E nesse evento, o Quebrando Gelo, era uma batalha de b-boys, batalha de breaking. E quando eu chego, tá geral no lugar. Foi na Casa de Show Matriz, ali debaixo do JK, também que é um ponto histórico de encontro das pessoas do hip hop em Belo Horizonte, terminal JK. E quando eu chego, não tem só b-boys, b-girls, tem geral do hip hop, DJs, MCs, grafiteiros, grafiteiras. Eu tenho até hoje o meu black book que eu levei para esse encontro, que nessa época eu ainda era grafiteiro, escritor de grafite, com bombe da rapaziada que estava no evento, grafiteiros que estavam no evento, até porque muitos b-boys eram grafiteiros nessa época. Eu não sei onde que isso se perdeu dentro da nossa cultura, mas nessa época era muito comum b-boys, b-girls serem grafiteiros, grafiteiras. E esse evento desse sábado agora foi uma retomada dessa sensação, desse sentimento, fraga, de entrar num espaço onde eu olhei ao redor e não tinham só MCs, ou só b-boys, b-girls, não tinham só grafiteiros, grafiteiras, DJs, não tinha só um público querendo ouvir rap. Tinham pessoas do hip hop trocando, vivendo hip hop, saca? Cypher rolando livremente, sem rolar batalha necessariamente para as pessoas estarem ali, porque é isso, no final das contas, esse é o hip hop que me formou. E o Raízes foi esse encontro que retomou essa sensação para mim, que já era a pretensão quando o Eduardo So e os outros têm essa ideia, propõem esse encontro, mas que tende a reestruturar ainda mais essa noção aqui em BH. O Duelo de MCs, durante muitos anos, foi esse encontro do hip hop em Belo Horizonte. Por mais que o Duelo de MCs, a princípio, a priori, é uma batalha de MCs, durante muitos anos você via ali DJs, b-boys, b-girls, MCs, grafiteiros, grafiteiras, reunidas ali enquanto um espaço do hip hop, da cultura hip hop de Belo Horizonte. Isso, ao longo dos anos, foi se esvaziando, foi se perdendo em alguma medida, tem sido retomado nos últimos tempos pela Família de Rua, mas como é um espaço com foco na batalha de MCs, é um pouco diferente, sim, quando a gente vai para um espaço onde tá tudo mais equilibrado ali no sentido da intenção e do foco. E o Raízes é esse encontro. E aí não é questão de saudosismo, de conservadorismo, de que o hip hop tem que ser a mesma coisa sempre, durante todos os tempos em que o hip hop existir. Neste caso faz sentido para mim, porque me retoma algo que me formou, um formato, um modo de viver hip hop que ajudou a formar quem eu sou hoje em 2025, fraga. Mas a cultura hip hop, ela tá em constante mutação, mudança, transformação, evolução, chame como quiser. Inclusive, não existindo mais, se vocês consideram, algumas pessoas consideram que o hip hop não existe mais, mas eu vejo, eu sinto o hip hop, a cultura hip hop, nesses pequenos lugares de troca, de encontro, de vivência, às vezes mais separados no sentido dos elementos separados, porque quando eu tô no estúdio com os manos ali das Oeste, com o Pool, eu sinto hip hop naquilo que a gente tá fazendo, não é só rap, não se trata só de MC, DJ fazendo música, é muito além disso. Para mim, ali existe hip hop. Quando eu vejo o duelo de MCs acontecendo, eu vejo hip hop, por mais que o foco seja nos MCs, em batalha de MCs. Quando eu vejo os manos da PDF Crew, por exemplo, atuando, fazendo grafite, o que eles fazem, a forma como eles fazem grafite, não é só grafite, é grafite partindo do hip hop, sendo hip hop. Quando eu vejo as pessoas que estavam ali no Raízes dançando, seja breaking, popping, locking, eu vejo hip hop naquilo ali. Justamente porque são pessoas que, para além de dançar, vivenciam a cultura e carregam isso para onde vão, independente se tá todo mundo, todos os elementos reunidos ou não, essas pessoas estão vivendo hip hop através da sua dança, saca? E é algo que eu sempre digo. Hip hop é muito mais forte enquanto hip hop, não enquanto elementos separados, fraga, fazendo cada grupo ali, cada subcultura as suas próprias ações. Eu trouxe isso em algum vídeo anterior do livro The City of Hip Hop, do Rob Swift, que ele fala, quando a gente fala em hip hop, a gente fala nos elementos reunidos, acontecendo ao mesmo tempo. E para mim é isso, faz todo sentido. Mas também faz todo sentido
as pessoas ou os grupos menores carregarem esse espírito do hip hop para onde forem no que fazem, independente se tem os outros elementos ou não acontecendo ali no mesmo espaço. Porque esse espírito do hip hop faz com que as pessoas dos outros elementos se conectem com o que você está fazendo, o seu grupo está fazendo. Gera essa conexão. Então, para mim é sobre isso. Continue com esse espírito hip hop, porque isso vai atrair outras pessoas do hip hop, dos outros elementos da cultura hip hop e gerar encontros, gerar produção conjunta, coletiva enquanto hip hop. E por mais que para algumas pessoas o hip hop esteja morto, o hip hop já não aconteça enquanto hip hop, para mim segue acontecendo. O Raízes é uma prova disso. Esses encontros que eu tenho tido com os manos das Oeste, com o DJ Pooh, provam isso. O hip hop tá vivão, vivendo, não necessariamente idêntico a como eu conheci o hip hop no início dos anos 2000, mas continua ali, saca? E pra mim é sobre isso, é a gente não deixar esse espírito do hip hop morrer e, portanto, o hip hop não vai morrer, saca? É esse nosso desejo de estar juntos com os outros elementos artísticos do hip hop e, mais do que isso, com essa ideia do hip hop que nos leva à prática, à vivência, ao modo de vida hip hop. Então fica esse convite para geral. Gostaria de agradecer geral que colou no Raízes, gostaria de agradecer ao DJ Pooh, aos manos das Oeste, por essas vivências e experiências que retomam em mim esse sentido da cultura hip hop, esse espírito do hip hop, e para mim é sobre isso. Fraga, então continuo dizendo, o hip hop vive, é nóis, tamo junto, valeu!